Salve Maria, salve José, Deus nos abençoe. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a notícia que o Papa Francisco está insistindo se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E qual o significado dessa notícia? Qual a sua relação com o aviso de Garabandal e o que, a parte mais importante, o que nós devemos fazer diante dessa notícia? Eu tenho divulgado já há algum tempo aqui no canal que opinião minha, opinião pessoal, acredito que o Papa Francisco é o Papa do terceiro segredo de Fátima. E eu também acredito que o Papa Francisco será aquele Papa que cumprirá uma parte das profecias de Garabandal. Essa mensagem de Nossa Senhora de Garabandal é extremamente importante, extremamente atual, e é necessário que todos nós conheçamos em que consiste essa notícia. Então, antes de falar sobre o significado, sobre a notícia do Papa Francisco, o desejo dele ir até Moscou, eu quero falar brevemente sobre a mensagem de Nossa Senhora de Garabandal que apareceu na Espanha. Então, o que consiste essa mensagem? Primeiro eu quero falar que essa mensagem nos diz que estamos nos finais dos tempos. Como assim? Nossa Senhora disse para a vidente Conchita o seguinte: após o Papa João 23, o Papa da época, virão mais 3 papas e depois o fim dos tempos. Não, 4. Porque um deles não é tido em conta na realidade. Então, pegando essa mensagem de Nossa Senhora, olha só o que acontece. Depois de João 23, nós tivemos Papa Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e o Papa Bento XVI. Um deles não é tido em conta, o Papa João Paulo I, que ficou alguns dias. Então, quando acabou o governo de Papa Bento XVI, quando assumiu o Papa Francisco no dia 13 de março de 2013, nós oficialmente entramos nos chamados finais dos tempos. Isso não significa o final do mundo, os finais dos tempos. Então todos nós aqui estamos vivendo os finais dos tempos e podemos perceber como de fato vivemos em tempos estranhos, tempos maus. Estamos nos finais dos tempos. Nossa Senhora já tinha advertido isto. E Nossa Senhora também advertiu que nesses tempos nós teremos o aviso, o milagre e talvez, dependendo, o castigo. Então estamos nos finais dos tempos e agora nesses tempos acontecerá o aviso. O que é o aviso que foi dito por Garabandal? E a própria vidente Conchita nos diz: o aviso virá sobre nós como um fogo do céu que repercutirá profundamente no interior de cada um. A sua luz veremos com toda clareza o estado de nossa consciência. Sentiremos a ação purificante de uma chama abrasadora. Em resumo, será como passar pelo juízo particular ainda em vida, na intimidade de cada um. Será como fogo. Não queimará nossa carne, mas o sentiremos no corpo e no espírito. Todas as nações e todas as pessoas o sentirão da mesma forma. Ninguém escapará. E mesmo os não crentes, mesmo que te metas em casa e feches a porta, não escaparás, sentirás e verás, apesar de tudo. Então, consiste basicamente como se fosse um juízo particular de nossas almas. O que é um juízo particular? Quando a pessoa morre, a sua alma vai ter diante de Deus o julgamento, o juízo particular. É aberto o livro da vida da pessoa, em que a pessoa é julgada de acordo com cada um dos mandamentos. Então, a pessoa é julgada por todos os seus atos de acordo com os mandamentos, será julgada pelo amor. E aqui, a justiça de Deus nós podemos ver muito bem no livro da Glória Apolo. Quem ainda não leu, leia. Quem já leu, releia. Lá nós vemos como que é o julgamento de uma alma, como é a justiça de Deus. E como será o julgamento que todos nós passaremos. O aviso, em resumo, como disse a Conchita, é um juízo particular. Todos nós veremos nossa alma como os olhos de Deus. Veremos a gravidade de nossos pecados, nossos erros, todos os nossos atos,
agressividades a Deus, todas as vezes que nós machucamos o coração de Jesus e de Maria. E o quanto isso será terrível. Conchita disse: sim, o aviso é terrível, 1000 vezes pior que terremotos. O aviso será de curta duração, alguns minutos, mas esse pouco tempo se tornará tremendamente longo pela dor que nos causará. Em todas as partes do mundo, ninguém escapará. Será horrível em grau máximo. E quando virá este aviso, Nossa Senhora nos mostrou alguns sinais, como por exemplo, será num tempo que aumentarão os cismásticos, isto é, os contra o Papa, um tempo em que terá menor amor à Eucaristia, terá divisão no clero, num tempo que acontecerá um grande cisma na igreja, num tempo que avançará o comunismo. Ela vai dando uma série de sinais. E entre esses sinais ela nos dá um importante: a ida do Papa até Moscou, na Rússia. Um fato que até hoje nunca aconteceu. A ida do Papa até Moscou, na Rússia. E é aí que entra a importância dessa notícia e como que cada vez mais estamos nos aproximando deste momento, estamos nos aproximando do aviso. E ainda Nossa Senhora nos diz o seguinte: o Papa irá a Moscou, então será o início do período difícil do pré-aviso. Quando o Papa for a Moscou, na Rússia, nós entraremos no período difícil do pré-aviso. E ainda é dito sobre isso: assim que o Papa tentar retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em diferentes partes da Europa. Então começaremos a ter uma série de situações dramáticas, terríveis, e estaremos no período difícil, cada vez caminhando mais de forma mais acelerada para o aviso. E agora, diante de tudo isso que eu quero falar, por que eu acredito que o Papa Francisco seja este Papa? Nós nunca tivemos um cenário tão próximo de o Papa ir até Moscou e quanto nós temos agora. São várias situações. Primeiro, que o Papa Francisco já se encontrou com o patriarca da Igreja Russa. Lá na Rússia eles são ortodoxos. E lá o chefe que eles seguem é o patriarca. E o Papa Francisco já se encontrou uma vez. E o Papa Francisco desejava se encontrar com o patriarca uma segunda vez, agora este ano. Só que foi cancelado. O Papa Francisco já foi até a embaixada russa. E agora o Papa Francisco manifesta o seu desejo de ir até Moscou. Pode ser que Putin não aceite, pode ser, é uma possibilidade. Mas de todas as formas nós percebemos que cada vez mais essa situação parece se acelerar. Vez ou outra esse assunto volta, e cada vez mais as peças parecem que fazem mais sentido dessa viagem do Papa Francisco até Moscou, na Rússia. E diante de tudo isso, o Papa Francisco, as peças se encaixando, e cedo ou tarde o Papa Francisco, ou o Papa que for indo até a Rússia, porque isso vai acontecer. Não é uma questão de se vai acontecer ou não vai. Vai acontecer. Quando vai acontecer? Diante de tudo isso, o mais importante não é saber a data. Ele vai em tal data, ele vai esse ano, vai o ano que vem. O mais importante do que tudo isso é saber: nós estamos preparados para este aviso que virá, independente de quando. Porque todos nós passaremos por um juízo. Todos nós morreremos e todos nós teremos o nosso juízo. E pode ser que muitos de nós passemos pelo aviso aqui na Terra. E estamos preparados para isso? O aviso nada mais é do que o julgamento. Estarmos diante de Deus com os nossos pecados. Diante de tudo isso, o que fazer? Primeira coisa, confissão. É extremamente importante que estejamos com a confissão em dia. Não somente em dia, mas uma confissão verdadeira. Uma confissão sincera, sem esconder nada. Uma confissão geral. Tentar confessar com o máximo de amor, com o máximo de piedade, contrição, todos os pecados que nós nos lembrarmos. É importantíssimo estarmos preparados, estarmos em estado de graça e depois cultivar, mantendo esse estado de graça. Mais do que isso, é importante estar sempre com Nossa Senhora.
unido ao seu coração imaculado, que é o nosso refúgio. Estejamos consagrados a Nossa Senhora. Se você ainda não é, faça a sua consagração a Nossa Senhora. Reze o rosário todos os dias. Todos os dias de sua vida faça esse propósito. Eu vou rezar o rosário todos os dias. E também é muito importante, na mensagem de Garabandal fala da Eucaristia, Jesus Eucaristia, que possamos visitar, ir à igreja muitas vezes, se possível todos os dias, comungar muitas vezes, aproveitar este tempo que nós temos, Jesus conosco, visitas e comungar, Jesus Eucarístico, ter devoção ao Sagrado Coração de Jesus, à Sagrada Face, ao Menino Jesus de Praga, ter devoção ao glorioso São José, a São Miguel Arcanjo, ao Santo Anjo da Guarda, usar os sacramentais, como por exemplo o escapulário, usar os sacramentais como a medalha milagrosa, tantos sacramentais que a igreja nos deu, que nós podemos e devemos usar, porque são armas nesses tempos finais. E por último, quero deixar também como sugestão o meu livro, Quem Reza Se Salva, que eu acredito que seja uma grande arma para estes tempos. É o livro mais completo de orações e devoções. E nesses tempos finais nós temos que estar de muita oração. Precisamos estar com muita oração. Aqui nesse livro tem oração a Nossa Senhora de Garabandal, assim como tem uma série de devoções e uma série de orações para esses tempos que vivemos, para esses tempos terríveis. É uma grande arma este livro para todas as situações, para todas as batalhas, orações para todos os momentos, para levarmos em todos os lugares, para nos acompanhar por toda a vida, para toda a vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição, está no site www.salvejosé.com.br. Então, por exemplo, aqui nós temos, a oração a Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Então, que possamos usar o escapulário, Nossa Senhora do Carmo de Garabandal, e aproveitar muito as armas espirituais que temos e aproveitar para nos prepararmos esses tempos. E quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que vai ser uma grande arma para estes tempos. Salve Maria, salve José, Deus nos abençoe.